Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o tema Força, esmorecer nunca. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje, a nossa reflexão de hoje, está na segunda epístola de Paulo de Tarso ao povo de Corinto, no capítulo 4 e no versículo 8, onde então o convertido de Damasco diz o seguinte: Em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo de Tarso escreve essa segunda epístola ao povo de Corinto em companhia de Timóteo, seu discípulo e seu filho de coração. E após a sua saudação ao povo de Corinto, Paulo de Tarso fala da misericórdia de Deus nas dificuldades pelas quais ele, Paulo de Tarso, passava. E nos diz o seguinte, abrindo este capítulo, os versículos 3 e 4, diz o seguinte, Paulo de Tarso: Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar também os que estão em qualquer angústia. Por todos os escritos que temos, por todos os registros da história que temos nos dias de hoje, sabemos dos sofrimentos, das dificuldades, das agruras e por todas as situações pelas quais passou Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. E dentre todos os apóstolos do Cristo, talvez tenha sido ele, Paulo de Tarso, o que mais passou por dificuldades, o que passou por mais sofrimentos. Mas a sua persistência, a sua fé, a sua coragem, a sua força de vontade e, sobretudo, a sua fé foram fundamentais para que ele jamais esmorecesse. E neste capítulo 4, dessa sua segunda epístola ao povo de Corinto, Paulo de Tarso fala então ao povo da sua lealdade na pregação do Evangelho de Jesus. E Paulo de Tarso diz o seguinte: Por isso, não desanimamos desse ministério que nos foi conferido por misericórdia. E todos nós sabemos que Paulo jamais esmoreceu, que ele jamais desanimou na sua missão como apóstolo do Cristo. E logo em seguida, Paulo de Tarso então fala das dificuldades pelas quais ele passou na tarefa de apóstolo do Cristo. E ele diz o seguinte: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E ele encerra este capítulo 4 falando das recompensas da perseverança, dizendo o seguinte: É por isso que não desfalecemos, ainda que externamente se desconjunte todo o nosso homem exterior, o nosso homem interior continua a crescer dia após dia. Paulo de Tarso, ao proferir essas palavras ao povo de Corinto, nos lembra de ações como perseverança, persistência e força de vontade. E podemos dizer que perseverança e força de vontade são palavras-chave para que possamos então superar todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações, todos os sofrimentos pelos quais passamos, dificuldades, enfim. Tudo isso que impedem, de alguma forma, a nossa felicidade e impedem o nosso caminhar. Certa vez o Mestre Jesus, o Cordeiro de Deus, disse o seguinte, e isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 13, onde o Cristo diz o seguinte: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas, queridos, quantos de nós nos chegamos a desanimar ou mesmo esmorecer na primeira tentativa, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? Quantos de nós já não passamos por isso? Simplesmente desanimamos. Quantos de nós não conseguimos aceitar com resignação, com obediência ou com resiliência todas as tribulações pelas quais nós estamos passando? Ou que já passamos? Ou que porventura ainda vamos passar? Perseverar até o fim significa perseverar sempre. Pois é só assim que nós poderemos então transformar esse homem interior que o Paulo de Tarso diz se renovar dia após dia, de acordo com a nossa perseverança, com a nossa fé e com a nossa força de vontade. Perseverar até o momento em que nós conseguimos descobrir todos os motivos pelos quais nós sofremos.
e continuar perseverando até que venhamos a superar todos esses sofrimentos pelos quais nós estamos passamos, pelos quais nós estamos passando e que porventura ainda venhamos a passar. Perseverança, força de vontade e fé são sentimentos poderosos que todos nós temos dentro de cada um de nós, usando essa redundância, né? E todos nós temos como desenvolver essas habilidades e essas potencialidades que existem dentro de nós. Mas cabe somente a nós identificar e desenvolver todas essas potencialidades, desenvolver dentro de cada um de nós. E em desenvolvendo essas potencialidades dentro de nós, nada, absolutamente nada será impossível para nós. Nada nos fará com que a gente venha desfalecer, ou esmorecer, ou desanimar, ou desistir de alguma coisa. Certa vez, em uma reunião que eu estava na casa de um amigo meu chamado Olavo, fizemos o nosso evangelho no lar, e a dona Sara, que é a mãe desse amigo Olavo, desse meu amigo Olavo, nos contou um caso bastante interessante que fala exatamente sobre esse tema, sobre força de vontade, fé, perseverança e identificar os valores, as potencialidades que nós temos. Ela nos disse que um jovem morador de uma cidade muito antiga, de outro país, passava por grandes dificuldades, grandes tribulações. A sua vida, dizia aquele jovem, era cheia de problemas, eivada de situações de sofrimentos e muitas coisas. Era comum ver esse homem perambulando pelas ruas de uma forma quase que indigente, sofrendo, cabisbaixo, e era comum ouvi-lo dizer que nada dava certo na sua vida, e que absolutamente nada o fazia feliz, e nada o faria mudar, e que nada poderia fazer com que ele fosse feliz. E um certo dia esse jovem tomou uma decisão de procurar um antigo professor seu da faculdade e pedir ajuda, porque ele já estava numa situação muito ruim. Então, de uma forma muito humilde, chegou no professor, o professor ouviu atentamente tudo aquilo que ele disse, e ouvindo disse o seguinte: olha, eu sinto muito, mas eu também estou passando por alguns problemas e eu também preciso de ajuda. Se você puder me ajudar. Ao que o jovem, então, muito pensativo e até um pouco feliz, disse, sim, eu posso, porque talvez em muitos anos tenha sido a primeira vez que ele se sentiu incentivado de ajudar alguém. Aí então o professor disse para ele o seguinte: eu estou passando por uma grave situação financeira e eu estou precisando de dinheiro para poder sanar algumas dívidas. E tirando então um anel do dedo, o professor então entregou a esse jovem e pediu que ele fosse no mercado, naqueles mercados de praças, daquela cidade antiga, e pediu que ele fosse vender o anel. Mas ele recomendou ao aluno: não venda, por favor, por menos de uma moeda de ouro, que é o total das minhas dívidas. E aquele jovem, muito contente por poder ajudar o professor, saiu então pelo mercado. Andou de mercador em mercador, eles olhavam para aquele anel, olhavam para aquele jovem e morriam de dar risada, riam de uma forma escandalosa, dizendo ao menino: isso não vale nem 2, nem 3, nem 5 moedas de prata. E o rapaz ainda ficou por quase 3 horas na tentativa, então ele voltou muito, mas parece que ele voltou muito pior, triste, extremamente triste. Ele voltou para conversar com o professor. E o professor, pensativo, também disse o seguinte: bom, eu preciso vender, eu preciso quitar as minhas dívidas. Então eu te peço o seguinte, meu jovem, precisamos saber quanto que esse anel vale. E eu gostaria que você fosse então até o joalheiro, na joalheria que fica próximo do mercado, que você fosse lá e pedisse para aquele joalheiro, ele é um experiente joalheiro, e ele vai avaliar esse anel e ele vai nos dar um preço justo. Então nós vamos poder sair e vender esse anel. Mas por favor, não venda o anel. Primeiro vamos saber qual é o preço justo que vale esse anel. Ao que o aluno então foi, ainda um pouco tomado pelo desânimo, e foi então, se dirigiu até a joalheria indicada pelo professor. Chegando lá, aquele joalheiro pegou o anel, examinou com muita atenção, pegou aquela lupa, olhou o anel, pegou um paninho, limpou bem a pedra do anel,
esfregou um pouco, tentou limpar. Depois de quase meia hora avaliando o anel, ele então disse ao aluno, aquele jovem: meu jovem, por favor, diga ao seu professor que se ele precisar vender esse anel agora, o máximo que eu posso dar para ele são 58 moedas de ouro. O aluno falou assim: como 58 moedas de ouro? Aí ele já trêmulo, o aluno trêmulo, o vendedor, o joalheiro falou assim: calma, mas fala com o seu professor, se ele me der pelo menos mais 2 semanas, eu pago as 80 moedas de ouro que esse anel vale. O aluno, meio desesperado, pegou o anel correndo, pegou o anel da mão do joalheiro e saiu correndo na direção do professor para poder contar para ele aquela novidade. Chegou ainda esbaforido, muito eufórico, e contando aquilo para o professor, que o professor calmamente chegou para ele e disse: senta, meu jovem, vamos conversar. Você, meu jovem, disse ele, você, meu rapaz, é como esse anel. Você acha que qualquer um poderia dar e dizer exatamente o valor que você tem? Você acha que qualquer um poderia identificar de uma forma plena os valores e os potenciais que você tem dentro de você? Todos nós, disse o professor, somos joias de Deus. Somos criaturas únicas. Somos filhos amados de Deus. Eu sei que estás passando por uma grande dificuldade, por grandes problemas, mas são problemas pelos quais você mesmo tem a responsabilidade de sair. Você tem habilidades, você tem potências dentro da sua alma que você tem que fazer brilhar para que você possa superar tudo isso e viver de uma forma plena. Perseverança, fé, força de vontade, persistência e determinação, dentre muitas outras qualidades, estão dentro de você. Simplesmente são esses elementos, e todos esses elementos, todas essas potencialidades, quando elas ficam tomadas pelo desânimo, pelos esmorecimentos, ela encapsula e cobre todos esses potenciais que você tem dentro de você. E é isso que o leva ao desânimo, é isso que o leva à falta de fé, é isso que o faz sofrer e é isso que o faz cair. Tu tens uma vida inteira pela frente, disse o professor ao jovem. Não desanime nunca. Persevere sempre. Tenha fé absoluta em Deus de que Ele nunca nos desamparará. Deus e os bons espíritos estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Falta apenas a tua vontade, disse o professor ao aluno. Falta apenas a tua fé. Falta apenas a tua força de vontade para que você possa fazer brilhar todas as potencialidades que existem dentro de você. E o professor ainda continuou ensinando aquele jovem rapaz, dizendo o seguinte: todos nós temos que identificar esses valores e usá-los em nosso benefício e em benefício de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Deus nos criou para sermos perfeitos e felizes, porque se assim não fosse, não alcançaríamos, ele também não seria Deus. E não podemos deixar que o nosso brilho seja apagado pelo desânimo, pelo esmorecimento e pelas coisas pelas quais venhamos a sofrer, que nos façam sofrer. Não podemos deixar que os nossos problemas esmoreçam a nossa força de vontade. Nós somos filhos de Deus, criaturas únicas, criados com o objetivo de crescer e atingir a perfeição. Então nós temos muita responsabilidade conosco mesmo. E nós temos muita responsabilidade perante Deus, que nos quer perfeitos e felizes. E a tia Sara ainda nos contou que este homem viveu durante muitos anos naquela cidade, naquela região, ensinando, orientando e auxiliando milhares e milhares de pessoas para que conseguissem identificar seus potenciais, suas habilidades, suas competências e serem felizes. Mas quanto de nós, queridos, não passamos por problemas, por dificuldades em nossas vidas? E muitas vezes são problemas graves, eu compreendo isso. São muitas vezes doenças, são desavenças, muitas vezes separações dolorosas, são muitas vezes perda de emprego, são muitas vezes perdas financeiras, perdas de entes queridos e tantas outras coisas
que ainda nos atormentam de uma forma intensa. E muitas vezes nós nos tornamos como este jovem da nossa história, apagados, sem brilho e sem vontade de viver, sem disposição para absolutamente nada, achando que o mundo é injusto, que as pessoas são injustas, que as pessoas não nos compreendem, e achando também que os nossos problemas não têm fim, achando que os nossos problemas são insuperáveis. E muitas vezes nós nos pegamos assim, e muitas vezes é muito difícil sair de tudo isso. Por isso nós temos que fazer brilhar esses nossos valores, nós temos que fazer brilhar todas essas potencialidades que existem dentro de nós, aumentando cada vez mais a nossa capacidade de brilhar, a nossa capacidade de viver. Foram esses os valores os quais o Cristo nos recomendou que juntássemos no céu. Valores espirituais, valores morais, porque nós não podemos nos arriscar a chegar no plano espiritual como mendigos morais, isentos de todo e qualquer valor, que estão aqui latentes dentro de nós, esperando que nós mesmos descobramos e que nós mesmos o potencializamos. Porque com certeza nós teremos oportunidade de auxiliar também a diversas outras pessoas que porventura venham a se encontrar numa situação como a nossa, e nós teremos a oportunidade de ajudar. Com certeza. As potencialidades da nossa alma são a fé, a perseverança e a força de vontade. E principalmente a confiança em Deus. E por isso não podemos e não devemos desanimar nunca, esmorecer nunca, jamais. Embora a nossa dor pareça ser insuportável e os nossos problemas pareçam insuperáveis e as nossas dores sejam que não tenham remédio nenhum, embora achemos tudo isso, ela há de terminar um dia e nós haveremos de ser felizes. E agindo assim, e não concordando com tudo isso, e se deixando desanimar, a alegria, a alegria continuará e permanecerá junto conosco. Mas em agindo da forma contrária, potencializando os nossos valores, descobrindo, incentivando e fazendo esses valores brilhar cada vez mais, os nossos corações, as nossas felicidades alcançarão os nossos corações e nós seremos muito felizes. Temos uma potencialidade de felicidade imensa, pois não existe mal que sempre dure, também como não existe bem que não acabe. É lógico que sempre vamos depender da ajuda de pessoas, de entes queridos que nos ajudam, mas essa é a grande maravilha do universo. Cada um ajudando um ao outro. É assim que funciona. Uma hora somos ajudados, outra hora nós ajudamos. E Deus, acima de tudo, sendo sempre esse Pai amigo que nos consola e que nos ajuda. Mas sem a nossa própria força de vontade, sem a nossa perseverança, sem a nossa fé, nada alcançaremos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 14, nos lembra que nós temos o nosso livre-arbítrio, e ele nos diz o seguinte: no tocante a cada criatura, Deus pode absolutamente tudo, mas não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Vós sois deuses. Lembra que o Cristo nos disse isso? Deus pode absolutamente tudo, mas ele depende de nós para que possa também realizar a sua obra, porque nós também somos deuses, como nos disse o Mestre. Temos que acreditar nas forças que Deus nos concedeu a cada um de nós. Elas estão gravadas na nossa alma, no nosso espírito, apenas aguardando que nós a identifiquemos, aguardando que nós a façamos crescer, que nós a potencializemos, para que a gente possa ser esse grande artífice que Deus espera de cada um de nós. Por maior que sejam os obstáculos em nossas vidas, evitemos sofrer por antecipação, porque isso gera ansiedade, e a ansiedade gera angústia, e a angústia gera o sofrimento, e o sofrimento gera a depressão. E em agindo assim, nessa continuidade da angústia, da angústia, do sofrimento, da dor e tudo mais, agindo dessa forma, nós seremos pegos então pelo desânimo, e nós então nós iremos sofrer e desanimar e a cair, provavelmente em profunda depressão.
Muitas são as pessoas que desistem quando quase estão alcançando. Nós temos exemplos imensos na nossa história, de pessoas que estavam quase conseguindo alguma coisa e simplesmente desistiram. E nós não podemos nos deixar passar por uma situação como essa. E para encerrar, vamos refletir nas palavras de Emmanuel no livro chamado Paz e Renovação, onde ele diz o seguinte: suceda o que suceder nas trilhas da vida, em matéria de amargura ou de aflição, ergue a fronte e caminhe para diante. Trabalha e aprende. Abençoe e serve. Porquanto diante de Deus e à frente dos companheiros que se nos conservam fiéis, a palavra desânimo é quase sempre o outro nome dado à ingratidão. Deus, os nossos anjos de guarda e toda essa espiritualidade amorosa que nos auxilia, que também tem a missão de nos ajudar, eles estarão sempre junto conosco, estarão sempre nos ajudando, estarão sempre nos incentivando. Mas como disse Emmanuel, nós temos o livre-arbítrio. E todo aquele desânimo, todo aquele esmorecimento que viemos a refletir, também poderá ser entendido como ingratidão. Então, queridos, façamos brilhar a nossa luz, façamos brilhar as nossas potencialidades. Eu sei que nós estamos passando por uma grande pandemia, estamos passando por uma grande situação onde muitas pessoas estão sofrendo. Provavelmente, queridos, muitos companheiros estão se entregando ao desânimo. Mas nós podemos ver também que muitos são aqueles que estão saindo de toda essa situação, estão saindo, estão encontrando potencialidades dentro de si, estão encontrando oportunidades nunca vistas na nossa humanidade. Pessoas estão conseguindo se reerguer, uma nova era parece que está começando, uma nova normalidade, como normalmente estão dizendo pelas mídias sociais. Mas tudo isso que está surgindo, são coisas que estão dentro de cada um de nós. Às vezes parece que Deus nos proporciona algumas situações onde nós temos que provar os nossos valores. E é isso que nós precisamos fazer. Força, esmorecer nunca. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.